cliente vai se aposentar? Eu não sei analisar as regras de transição. São muitas regras após a reforma da Previdência para analisar as aposentadorias? Olá, eu sou a professora Ana Júlia Vance e vim ensiná-los a analisar as regras de transição. Muito bom! Até 13/11/2019, um homem se aposentava com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher se aposentava com 30 anos de tempo de contribuição, sem qualquer limitação etária. Bastava comprovar os 35 anos de tempo de contribuição e os 30 anos que tanto homem quanto mulher poderiam se aposentar pelo regime geral de previdência social. Porém, reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, início de vigência em 14/11/2019. O que mudou? Essa é a pergunta que eu mais recebo dos meus alunos. Eu não consigo identificar a data correta da aposentadoria por tempo de contribuição se o meu cliente realmente vai se enquadrar em alguma regra. Sabe, pessoal, ficou difícil, não tá tão simples. Nós temos 4 regras de transição para aposentadoria por tempo, mais 3 regras de transição da aposentadoria do professor. Uma regra de transição para a aposentadoria por idade e uma regra da aposentadoria especial. Isso sem contar a dos regimes próprios. É regra demais, hein? Mas hoje eu vim explicar para vocês sobre a regra de transição da aposentadoria por tempo. Nós temos 4 regras. A primeira regra, a regra de pontos, a regra que está disciplinada lá no artigo 15 da emenda constitucional 103. A regra de pontos, ela tem como objetivo a somatória do tempo mínimo de contribuição, leiam, no mínimo 35 para homem e 30 anos para mulher, mais a idade. Onde, em 2019, nós iniciamos com um somatório de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. E progressivamente, ano a ano, essa pontuação vai subindo até chegarmos em 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. É uma regra que vai o quê? Congelar em 105 e congelar em 100. Hoje, no ano de 2021, nós estamos na pontuação de 98 pontos para o homem e 88 pontos para a mulher. No mínimo 30 anos de contribuição para a mulher e no mínimo 35 anos para o homem. Que somado à sua idade, para esse ano, eu tenho que chegar em 88 e 98. Muito bom! Essa regra de transição é uma regra que hoje ela se enquadra para pessoas que tinham muito tempo de contribuição antes da reforma da Previdência e que na grande maioria já tinham o quê? Já tinham até o direito adquirido, mas estavam fugindo do fator previdenciário. Veja essa regra como vantajosa a longo prazo para pessoas que tinham na reforma da Previdência pouca idade, em torno de 40 anos, e com o que? 22, 23 anos de contribuição. Vejo vantagem por quê? Porque eu vou ter um congelamento da pontuação de 105 para o homem e de 100 pontos para a mulher. Regra de pontos, artigo 15, sistemática de cálculo, tem fator previdenciário? Não. O valor do benefício é 60%, mais 2% do tempo que exceder 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. No mínimo, o homem e a mulher vão se aposentar com 90%. Regra boa, hein? Sem fator. Muito bom. A segunda regra de transição está disposta lá no artigo 16 da emenda constitucional 103 e é a regra da idade mínima progressiva. Como assim, Ana Júlia? A idade mínima progressiva em 2019 começou para a mulher aos 56 anos
e para o homem aos 61, com 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. Essa é uma regra para quem já tinha o quê? Já tinha mais idade em 2019 e estava só esperando o tempo o tempo chegar. Você não precisa pagar pedágio nessa regra, mas você tem que ter o quê? A idade mínima. E como que é essa idade mínima? Ela fica parada em 61 e 56. A cada ano ela sobe 6 meses. Ou seja, idade mínima progressiva. Para o ano de 2021, nós estamos para o homem com 62 anos e para a mulher com 57 anos. E ela vai subindo progressivamente até chegarmos em 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, onde ela fica o quê? Congelada. O legal dessa regra de transição é que ela não tem o quê? Pedágio a ser cumprido, como muita gente o quê? Pensa, pessoas que tinham mais idade, mas só estavam aguardando o tempo chegar, vão se beneficiar com essa regra. Regra que não tem fator previdenciário, sistemática de cálculo do artigo 26, que é 60% mais 2% do tempo que exceder 15 anos para mulher e 20 para homem, no mínimo 90%. Bom, e agora nós temos a terceira regra, aquela que a gente chama de regra exclusiva. Regra que é destinado a poucos. Que poucos são esses? Está lá no artigo 17 da Emenda Constitucional 103, a regrinha do pedágio de 50%. Regra que não tem idade mínima. Porém, o que o segurado tinha que ter na data do início da reforma da Previdência? No mínimo 28 anos de tempo de contribuição para a mulher e no mínimo 33 anos de contribuição para homem, mais de 28, mais de 33, pode ser um dia a mais, para poder o quê? Para poder se incluir nessa regra de transição. Eram as pessoas que estavam muito próximas de chegar à sua aposentadoria. 33 e um dia, 28 e um dia, sem idade mínima. Só isso? Sim, você vai precisar avaliar quantos anos o segurado tinha na data de início de vigência da reforma, ou seja, até 13/11/2019, e o tempo que faltava para ele chegar nos 35. Do tempo que faltava, você vai ter que pagar a mais 50%. Ou seja, se o homem tinha 34 anos, faltava um ano para ele se aposentar, ele vai ter que chegar nos 35 e pagar mais 50% de pedágio, 50% do tempo que faltava para ele se aposentar por tempo de contribuição até 13/11/2019. Nossa, essa regra é muito boa, ela é boa, porém, sempre tem o quê? Sempre tem a coisa ruim envolvida pelo INSS. Nessa regra que não tem idade mínima, nós temos a incidência do quê? Do fator previdenciário. Não tem o limitador etário, mas você vai sofrer o quê? Com o redutor do fator previdenciário. Acabou por aí as regras? Não. Nós temos a quarta e última regra, que é a regra do pedágio de 100%. Nós gostamos de chamar essa regra de pedágio 100-100. Por quê? Eu tenho que pagar 100% do tempo que faltava para eu me aposentar por tempo de contribuição até 13/11/2019, mas eu vou ter o quê? 100% do valor da média de todo o período contributivo. Nossa, essa regra é o quê? É top. Tá lá no artigo 20 da Emenda Constitucional. Porém, o que tem de difícil nessa regra? Qual é a pedrinha no sapato do segurado da Previdência Social? Além de ter que contribuir com 100% do tempo que faltava para eu me aposentar, em 13/11/2019, eu tenho que idade mínima. O homem é aos 60 anos e a mulher aos 57. Pedágio de 100%. Como que funciona na prática? Eu tenho que contribuir, além dos 35 anos homem e além dos 30, com 100%
a mais do tempo que faltava para eu alcançar os 35 e os 30 em 13/11/2019. E ainda contar com 60 anos de idade, homem, e 57 anos, mulher. Porém, em termos de benefício, essa regra é muito vantajosa. É 100% da média de todo o período contributivo sem fator previdenciário. Bom, eu acho que agora você vai conseguir o quê? Você vai conseguir identificar em qual regra de transição o seu cliente se enquadra. Não se esqueça, toda regra de transição ela deve ser avaliada o quê? Analisando a letra da lei. Artigo 15, artigo 16, artigo 17 e artigo 20, todos da emenda constitucional 103, tem que estar o quê? Tem que estar na mente, para que ele seja o quê? Para que ele seja devidamente explicado para o seu cliente. Advocacia previdenciária de qualidade, advocacia previdenciária na prática, você aprende aqui nos cursos Ana Júlia e Gisele, onde a gente traz a nossa vivência, o nosso dia a dia da advocacia previdenciária. Gostou desse vídeo? Ele é bem ilustrativo? Manda para os seus amigos, dá uma curtidinha e pede para o pessoal seguir o canal, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente traz muita dica prática, muita dica que vai realmente diferenciar a sua advocacia.